Nós somos a Pense com Arte. Meu nome é Paulina Montaldo. E Demétrio Surgon. Eu sou cantora e trabalho com arte e educação já há mais de 15 anos. Trabalhei com teatro, com música, enfim, todo esse percurso na área de arte e de educação que nos levou até esse projeto que a gente veio apresentar hoje. É a oficina de confecção de brincantes do boi de mamão. Bom, eu entrei nessa brincadeira de boi já faz muito tempo. A gente começou trabalhando em comunidades com crianças em situação de risco em São Paulo. E lá a gente aprendeu muito a trabalhar com a questão da sucata e essa sucata se transformando em coisas variadas, né? E uma dessas coisas variadas foi o boi, o Bumba Meu Boi. Na verdade, em São Paulo passam muitos bois. Então você tem boi do Maranhão que passa em São Paulo, você tem boi da Bahia que passa em São Paulo, você tem boi de todo lugar. Então a gente teve uma experiência muito interessante e esse pessoal traz, né, na bagagem deles muita referência de muita cultura popular, assim. Então a gente começou um pouco por aí a trabalhar com essas comunidades, depois a gente acabou levando essa experiência para as escolas. Quando a gente chegou aqui em Florianópolis, a gente já tinha alguma experiência com boi lá em São Paulo, mas com referências de bois do norte e nordeste do país. E chegamos a Florianópolis, Santa Catarina. Claro que a gente foi procurar conhecer o boi de mamão. Aqui, quando você conhece o boi de mamão, você conhece um boi de mamão tradicional, com esse pessoal que está há 30 anos e outros que estão há 50 anos. Então, eles são feitos com estruturas de bambu, com técnicas bem primitivas, vamos dizer assim. Meu nome é Aldonei Machado, tenho 52 anos, sou professor de História, natural de Florianópolis. E o boi de mamão, ele fazia parte do cotidiano da minha infância, né? Da infância de muitos colegas meus. Nós produzíamos o nosso próprio boi de mamão com um material que estava ali à nossa mão, de maneira muito artesanal, de maneira muito rústica, né? O próprio fazer do boi de mamão já era a própria brincadeira. Ali a gente se divertia, nós fortalecíamos amizades, brigávamos também. E o que a gente trouxe de diferente nisso é que a gente trabalha muito com a questão da sucata, do reaproveitamento de materiais. Então, a técnica que a gente propôs de usar é o empapelamento escultural, que basicamente é você criar uma escultura com sucata, com garrafa PET, fio de telefone, esses que jogam para todo lado, enfim, papelão, né? E aí você cria essa estrutura a partir disso e faz o empapelamento, usando cola de polvilho doce, no nosso caso, né? E aí eu acho muito interessante, assim, porque você junta a questão ecológica, né? A questão ambiental, que é super importante. E aí a ideia é que a gente pegasse um grupo, uma geração nova, né? E que eles confeccionassem os próprios brincantes e criasse esse vínculo muito próximo do brincante, né? Essa coisa de afeto, né? Aquilo que você construiu, que daqui a 5 anos uma outra turma da escola vai usar os mesmos brincantes e a gente vai segurar aí talvez uma nova geração de boi de mamão, né, aqui em Santa Catarina, que pode ser uma coisa muito legal, né? Essa é a esperança que a gente tem, né? Então, para a gente foi muito especial poder proporcionar esse momento de troca entre eles, né? Alguns até trouxeram coisas que eram de boi ou de festas populares de outros lugares e criar com eles. Então, uma brincadeira que eu propus com eles era de buscar o que faria sentido para o nosso boi. Porque você vai construindo os brincantes e vai trazendo aquilo que é da comunidade. Porque a festa do boi, ela, não só a festa do boi, mas os folguedos populares em geral, só fazem sentido se eles carregarem o que a comunidade traz, né? O que faz sentido para aquele grupo. Mas uma coisa que muda bastante e que traz muito do que é a comunidade é a letra.
E aí foi muito bacana, né? Porque a gente começou a brincar com as rimas e as coisas foram aparecendo, fluindo e conseguimos construir alguma coisa que pudesse ficar para eles, deles para eles mesmos. Essas coisas vão acontecendo, né? Então é muito interessante você ver, por exemplo, quando a gente foi construir a Bernunça, né? Que é esse personagem muito Típico legal, daqui, né? bem Exclusivo, específico, né? Do boi de mamão. Eu acho que o que diferencia o boi de mamão dos outros bois, essencialmente, é a Bernunça, né? Você tem a maricota, mas a maioria deles tem também bonecões e tal. Mas a Bernunça é um bicho muito interessante. E aí você vê que eles foram construindo a Bernunça esteticamente de uma forma que ficou aí uma Bernunça muito diferente, né? Assim, com dentes e com coisas assim. Então a gente pode falar que aqueles brincantes e aquele grupo, né, mesmo das crianças que participaram, é muito exclusivo, é muito original. Porque no fundo nós nos colocamos como um caminho, né, para que eles realizassem. A gente tentou interferir o mínimo possível naquilo que eles queriam criar. A gente trazia materiais, a gente trazia técnicas, possibilidades, né, propunha possibilidades, mas sempre com essa abertura, para que efetivamente fosse um trabalho desenvolvido por eles. Depois desse processo todo de confecção, das coisas todas, a gente propôs uma apresentação. Desde o começo a gente propôs uma apresentação, né? Mas não foi uma construção muito específica, a gente não teve ensaios com eles. Mas a gente acreditou muito nesse vínculo criativo e cultural e de uma memória coletiva, talvez, que eles tinham já do boi. Então, quando a gente foi para a apresentação, sem ensaio, sem nada, foi muito interessante como aconteceu, porque fluiu, simplesmente fluiu, né? A gente tinha as músicas, e aí cada um escolheu o brincante que ia usar, os personagens, enfim, né? E a gente foi. E aí é muito legal, porque normalmente o boi tem uma história, um enredo, né? Um contexto. Você pega o boi do Nordeste, por exemplo, você tem a Catirina grávida que quer comer a língua do boi, mata o boi, e aí tem que reviver o boi, mas esse roteiro ele é meio comum em vários bois, né? Então o que aconteceu é que essas coisas meio que fluíram. A música tem um papel fundamental nesse processo, eu acho, porque ela acaba guiando, né? Ela dá esse espaço da brincadeira de uma maneira mais solta, mas ao mesmo tempo se sabe qual é o começo, o meio e o fim, porque a música dá essas deixas, né? Os alunos que se identificaram mais com a música foram os músicos, quem queria estar dentro dos brincantes, dentro dos bonecões, do boi, da Bernunça, foi cada um para o seu lugar, né? E foi muito tranquilo, né? Não teve nenhuma grande discussão de quem ia fazer o quê. Eu acho que no processo mesmo eles foram se identificando, qual era o lugar deles dentro daquilo tudo. Agora, uma coisa também que nesse sentido do que o Demetrio está falando é muito importante, é que o folguedo é uma brincadeira. E no sentido de uma brincadeira séria, sabe? Não é uma brincadeira como se fosse uma coisa qualquer, não. Pelo contrário, ela é muito importante. Ô dona da casa, eu peço licença. Ô dona da casa, eu peço
pra dançar o boi na escola, na sua presença. Pra dançar o boi na escola, na sua presença. Ô dona da casa, varre seu terreiro. Ô dona da casa, varre seu terreiro. Pra dançar o boi na escola e no mundo inteiro. Pra dançar o boi na escola e no mundo inteiro. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Benunça quer passar. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Benunça quer passar. A Benunça é bicho bravo, engoliu o mané João. Come pão, come farinha, come tudo que lhe dão. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Benunça quer passar. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Benunça quer passar. Então, agora na festa junina eles podem sair e brincar o boi. Brincar, né? Sem muita orientação, sem muita... Eu acho que dando a permissão eles vão encarar essa e eu acho que vai fluir, como fluiu na apresentação, assim, mesmo sem a nossa presença, né? E foi muito especial também, a equipe de professores muito interessados, o professor de música ensaiou um dia com a gente, né? A gente marcou para estar junto e eu acho que isso é super importante porque não é que eles não vão ter nenhum apoio, é que eles vão ter autonomia. Eu acho que esse é o grande lance. E que os professores eles querem também dar esse apoio, eles também fazem parte desse processo e eles estiveram super presentes. Sim, se propuseram. Né? O pessoal da orientação, da direção, da escola, todo mundo ajudou muito nesse processo. O boi de Minas Gerais foi passear na Bahia. O boi lá do Maranhão tava lá em cantoria. Quando um boi topou com outro foi a maior alegria. Não ficou uma baiana que não caiu na folia. Vem ver gente, quem nunca viu. É bonito demais as pintigas de boi no Brasil. Vem ver gente, quem nunca viu. É bonito demais as pintigas de boi no Brasil. É meu bumba, meu boi. É boi, É meu boi de fubá. é boi, É meu boi de janeiro que virou meu boi.